Oi, gente, novamente aqui, Robson, né? Fazendo mais uma aula com vocês, aqui no SOS Vestibular, preparando você para o futuro, né? O SESC, como sempre, valorizando o social com responsabilidade. E aí, mais uma aula extremamente importante por mim, que é a aula de hidrocarbonetos, química orgânica agora, tá? Química 3, beleza? Bom, compostos formados somente por carbono e hidrogênio. Antes da gente definir hidrocarbonetos, vocês sabem, logicamente, que a maior fonte de hidrocarboneto qual é, galera? Petróleo, né? Mais de 90% da composição do petróleo é formada por hidrocarbonetos, tá bom? E aí, esses derivados, né, que irão compor a indústria petroquímica, a indústria de tecidos, de plástico, de borracha, a diversidade da indústria petroquímica é assim muito grande, tá? Então, muitos dos produtos que nós utilizamos no cotidiano com certeza derivado de hidrocarbonetos, né? A maior fonte de petróleo, tá bom? E aí, buscando agora a nível estrutural, porque aqui a gente vai estar falando da classificação dos hidrocarbonetos, teremos aulas exclusivas sobre petróleo, né? A gente vai falar sobre a origem do petróleo, processo de refino, como é que é feito, como é que é feito o processo da destilação fracionada do petróleo para a obtenção dos seus derivados. Então, nós teremos exclusivamente aulas, né, sobre o tema petróleo, que é recorrente em provas de vestibulares, tá bom? Então vamos lá? Os hidrocarbonetos, olha o início aí, hidrogênio, carbonetos e carbono. Todos os compostos formados somente, exclusivamente por carbono e hidrogênio, são hidrocarbonetos, tá bom? E aí já numa classificação, né, uma aula bem sintética, bem bacana para vocês, os alcanos ou compostos parafínicos. São hidrocarbonetos de cadeia aberta, também chamada alifática, também chamada de acíclica. Lembra a classificaçãozinha de cadeia, turma? Por que essa aqui é uma cadeia aberta? Ó, porque ela tem extremidades de carbonos livres, né? Não há conexão desse carbono aqui com esse daqui, ó. Então ela tem extremidades livres, é uma cadeia alifática ou aberta. E por que é hidrocarboneto? Observe que ao longo da estrutura só há carbono e hidrogênio. E detalhe, para ser alcano, obrigatoriamente entre carbonos tem que existir o que, turma? Somente ligações saturadas, somente ligações simples, tá bom? E aí o termo AN, a gente vai falar de nomenclatura na sequência das aulas. Lembre-se, o termo AN indica ligações saturadas, ligações simples. Todo alcano, que já sabemos que é de cadeia aberta com ligações simples, eles apresentam fórmula geral CnH2n mais 2. Esse N, galera, obviamente é a quantidade de carbonos da molécula. Bora conferir? 1, 2, 3, 4, as ramificações. 5, 6, 7. Então aqui tem 7 carbonos. Então substituindo bem aqui, ó, C7. A quantidade de hidrogênio, 2N mais 2. Então, 2 vezes 7, N é a quantidade de carbono. 2 vezes 7, 14, mais 2, 16. Então, conferindo aqui na estrutura, 3 hidrogênios aqui, mais 3, 6, né? Mais 3, 9, mais 2, 11, mais um aqui, 12, mais 3, me pede aqui, 3, 6, 9, 11, 12, 15, 18, foi isso que eu falei, ó. C7, são 7 carbonos mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdão, são 8 carbonos. Então, C8, 2 vezes 8, 16 mais 2, 18 hidrogênio. Mais uma vez, 3, 6, 9, 11, 12, 15, 18. Tá bom? Eu tinha conferido 7 carbonos, mas na verdade são 8 carbonos. Tá? Alcenos. Então essa primeira aula é bem básica, só de definição de cada subfunção. Os alcenos, olha o termo N, lembra o que, galera? Na nomenclatura, ligação dupla entre carbonos. Mais uma vez, é uma estrutura de cadeia aberta, né? Também chamada alifática. Cadeia alifática é toda cadeia aberta ou fechada
fechada que não seja aromática, que não contenha núcleos benzênicos, né? Então, hidrocarbonetos de cadeia aberta ou alifática, que apresenta apenas uma ligação dupla, detalhe, entre carbonos, tá? Se tivesse uma dupla bem aqui com oxigênio aqui embaixo, não seria, até porque o oxigênio não poderia entrar, deixaria de ser hidrocarbonetos. Mas o detalhe eu quero deixar bem enfático é que a dupla, para se constatar um alceno, tem que estar obrigatoriamente entre carbonos, ok? E aí, turma, observe a fórmula geral, diferentemente dos alcanos, só lembrando aqui alcano, memoriza aqui, ó, CnH2n mais 2. No alceno, já há uma perda de 2 hidrogênios, isso é lógico, porque a partir do momento que tu colocas aqui uma ligação pi, né, a insaturação, significa dizer que você retira 2 hidrogênios da cadeia, né? Então a fórmula agora passa a ser CnH2n. Mais uma vez, N é o número de carbonos, para a gente não errar, vou conferir agora direitinho, né? 1, 2, 3, 4. C4, 2 vezes 4 costuma dar quanto? 8. Então aqui, ó, 3 e 6, 3 mais 3, 6 e 2 aqui, 8. Então, C4H8 é a fórmula molecular, ou fórmula geral desse alceno. A gente costuma chamar esse tipo de fórmula aqui, fórmula molecular. Ela é quantitativa, ela vai indicar quantos carbonos, quantos hidrogênios, né, que irão compor a molécula. Esse desenho aqui é a chamada fórmula estrutural plana, né, mostra como os átomos eles se distribuem através de uma estrutura plana, ok? E aí chegamos no terceiro hidrocarboneto, na terceira classe de hidrocarbonetos, são chamados alquinos ou alcenos. Lembrando aqui, só na questão da nomenclatura, os alcenos, eles também são chamados de olefinas, né? Ou alquenos. Alquenos, alcenos ou olefinas. Esse termo olefinas é porque esses compostos, eles têm um aspecto oleoso, viscoso, né? Daí o nome olefinas. Mas o termo alceno é mais usado. Assim como alcino é mais usado. Eles também são chamados de compostos acetilênicos. Porque o acetileno, que é o C2H2, que é o primeiro composto dessa classe, né, ele é um gás usado naquelas soldas, maçaricos de oficinas, né, quando há aquela chama que ela atinge ali próximo ou acima de 1000 graus Celsius, ela vai derreter aquelas chapas metálicas, né, o aço, por exemplo, né, essa turma aí de galvanização. O acetileno ele consegue derreter aquilo ali, né? E o acetileno ele é um dos componentes, na verdade ele é o primeiro componente dessa classe de alcinos, né? Que é o C2H2. Então os alcinos continuam sendo hidrocarbonetos de cadeia aberta ou alifática, que apresenta agora, turma, uma ligação tripla entre carbonos. Professor, mas esse tipo de forma, esse tipo de desenho? Pois é, esse que você tem aqui, ó, tá? Dos alcadienos, esse que você tem dos alcenos, dos alcanos, como eu falei, são fórmulas estruturais, né, planas. Agora aparece esse desenho, que é muito comum inclusive, aqui é a chamada fórmula de traços, ou fórmula de linhas. Basta meu filho entender, vamos descobrir a fórmula geral. Professor, olha só, antes era antes era CnH2n mais 2. Quando você envolveu uma dupla, ele passou a ser CnH2n com a dupla, perdeu 2 hidrogênios. E agora se ele coloca aqui uma ligação tripla para ser um alcino, ele vai perder mais 2 hidrogênios. Por isso que a fórmula que vem agora, ela vai ficar 2n menos 2, observe. A fórmula agora passa a ser 2n menos 2, porque da estrutura inicial ele perdeu 4 hidrogênios, que era CnH2n mais 2. Aí ficou CnH2n, devido à insaturação. E agora com a ligação tripla ele perde mais 2 hidrogênios. Então, pela lógica matemática, teremos CnH2n menos 2. Tá bom? Agora, professor, como aqui foi muito bom eu conferir para chegar na fórmula aqui. 1, 2, 3, 4, C4. 2 vezes 4, 8. Realmente 6 e 2, 8. E na fórmula de traços, como é que eu consigo chegar
na fórmula molecular dele, através dessa fórmula geral? Simples. Cada vértice é carbono. Bora conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Então, um total de 5 carbonos. Voltando. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, C5. Essa fórmula em forma de zigue-zague, né, dessas ondulaçõezinhas, porque se meu filho colocasse ela de forma reta, você não conseguiria identificar os carbonos. Por isso que ele faz esse formato estrutural, né? Então já sabemos que tem 1, 2, 3, 4, 5. C5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 2, 8. Então essa estrutura tem 8 hidrogênios. Vamos fazer mentalmente para a gente identificar 8 hidrogênios? Você sabe que o carbono é tetravalente, ele forma 4 ligações. Então marca esse carbono bem aqui. Ele não só tem uma ligação, significa dizer que ele tem 3 hidrogênios. Vamos supor, um aqui, outro para cá. 3 hidrogênios. Beleza? Esse carbono não tem 4 ligações? 1, 2, 3, 4. Então ele não receberá hidrogênio. Então nós temos aqui 3 hidrogênios. Aqui não tem hidrogênio, aqui também não tem hidrogênio. Tudo bem? Por quê? Porque esse carbono aqui já está com as 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Então não recebe hidrogênio. Quantas ligações tem esse aqui? São 2? Uma aqui, outra aqui. Então ele vai merecer 2 hidrogênios. Ora, tinha 3 aqui, com 2 aqui, 5. E esse último aqui, ele não só tem uma ligação, então ele também vai pegar 3 hidrogênios. Então 3 hidrogênios daqui, 3 daqui, 6, com 2 daqui, 8. Então na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Entendeu? É porque nessas fórmulas de linhas, a gente não representa os hidrogênios, eles ficam subtendidos. E aí eu identifico que esse composto obedece a essa equação, porque trata-se de um alcino. E ele é um alcino porque ele apresenta ligação tripla entre carbonos e a cadeia aberta. Então essas definições têm que ficar bem claras na hora de você identificar. Tá? Então voltando aqui, ó. Voltando, na verdade. Alcano só há ligações simples. Olha a fórmula, tem que saber essa fórmulazinha. Tá? O alceno CnH2n, dupla entre carbonos, o alcino tripla entre carbonos, olha a equação, CnH2n-2. Então, chegamos aqui nos alcadienos, né? Já vimos as estruturas de alcanos, alcenos, alcinos. A nossa quarta subfunção, né, de hidrocarbonetos, os alcadienos, são hidrocarbonetos de cadeias abertas que apresentam 2 ligações duplas, sempre, turma, entre carbonos, tá? Então vejam, as 2 duplas. Nesse caso aqui, nós temos um alcadieno conjugado. Importante porque as duplas estão separadas por uma ligação simples. Eu digo que é importante na questão da reatividade. Se você faz um alcadieno de forma reacional conjugado, ele vai gerar subprodutos ou produtos diferentes de você ter um alcadieno condensado. Tá? Condensado. O alcadieno condensado é se eu deslocasse essa dupla para cá, ó. As 2 duplas no mesmo carbono. Em termos de reatividade, isso interfere, tá bom? E ainda existe o alcadieno isolado, quando as duplas estão separadas por 2 ou mais ligações simples. Na questão da fórmula geral ou molecular, vamos lá conferir quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. C4. Hidrogênios, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, como tem 4 carbonos, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Então, CnH2n menos 2. Detalhe, essa fórmula geral, ela é a mesma dos alcinos, tá bom, gente? A diferença é estrutural. Alcino tem ligação tripla e alcadieno tem 2 duplas na estrutura de cadeia aberta, tá bom? Agora chegamos às cadeias cíclicas ou fechadas. Hidrocarbonetos de cadeia cíclicas ou fechadas que apresentam somente ligações simples. Quando vem só um tracinho, a gente chama de simples ou saturada, né? O carbono sp3, né? Na hibridização, só para lembrar. Então chamaremos essa estrutura de cicloalcano ou simplesmente ciclano. Não tem nada a ver com fulano, beltrano, ciclano. Não, o termo ciclano é na verdade uma estrutura de cadeia cíclica e o termo ligações simples entre carbonos, beleza? A fórmula geral ela é a mesma dos
dos alcenos. A diferença é estrutural. O alceno é de cadeia aberta com ligação dupla, uma única dupla, e o ciclano, o cicloalcano, é a estrutura de cadeia fechada com ligações simples entre carbonos. Tá bom? O fechamento, porque há o cano no SN-H2N mais 2, a primeira função, o fechamento, ele também provoca a diminuição da quantidade de hidrogênios, de 2 hidrogênios. É como se eu pegasse aqui um da ponta, um CH3 aqui, um outro aqui, um CH3. Aí o que acontece? Se eu tiro um hidrogênio aqui e tiro outro aqui, esses carbonos extremos se unem. Então eles vão formar um ciclo ou um anel. Bacana? E essa é a historinha dos cicloalcanos. Detalhe, essa aula é apenas de identificação, tá bom? Essa aula é apenas de identificação das subfunções de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos é um assunto muito amplo, é muito abrangente. A gente está fazendo aqui uma pequena parte do início desse conteúdo, tá bom? O cicloalceno, o cicleno, imagine uma cadeia cíclica fechada, onde tem uma ligação, olha o termo E, turminha. O termo E é ligação dupla entre carbonos. Então imagine uma cadeia fechada, contendo uma única dupla entre carbonos. A fórmula geral deles aparece como sendo eu não botei aqui o desenho da estrutura, mas imagine aí uma cadeia fechada, contendo uma dupla entre carbonos. E aí a fórmula deles é igual a dos alcinos, porque o alcino não tem tripla. Poxa, se tu tens uma tripla, SN-H2N-2, no momento que você fecha e provoca uma dupla, tu tens a mesma quantidade de hidrogênio sendo retirada lá no composto inicial, que era o alcano. Entendeu? Aí você tem aqui a mesma fórmula geral, no caso dos cicloalcenos, como dos alcinos também. Portanto, alcinos e cicloalcenos apresentam o mesmo desenho estrutural. E aí na próxima aula, olha o que vem aqui, ó. A questão da nomenclatura, ela passa por esse pré-requisito bem aqui, porque todo nome de composto orgânico, ele tem um prefixo, que é indicativo da quantidade de carbonos, ele tem um infixo, né, que é a parte central, ó. Desde o início da aula eu estou falando, ligação simples, ligação dupla, di, duas duplas. Peraí, mas tem 3, tri, tá bom? Uma ligação tripla, in, 2 triplas, di, 3 triplas, é comum até 3 triplas ou 3 duplas, tri. E o sufixo para hidrocarboneto é sempre O. Robson, eu vou mudar a função, vai ser um álcool, então ol, metanol, etanol, propanol, vai ser uma cetona, então propanona, butanona. Então toda essa sistemática de nomenclatura, nós teremos aí aulas sequenciais para eu estar mostrando tudo isso aí com vocês, tá bom? Obrigado, um abração a todos, ok? Fiquem em casa, ok?